Tudo bem? Bem-vindos à segunda, a segunda mesa do segundo dia da FLIBI. Queria dar as boas-vindas a todo mundo, em nome da biblioteca. Meu nome é Yuri, eu sou o curador do evento. E estou meio baforito que eu subi as escadas aqui. Essas escadas têm um lance considerável. Nossa segunda mesa é sobre roteiros para cinema e literatura, que eu acho que é um tema que trabalha muito e vem de encontro à nossa proposta dessa festa, que é abordar a linguagem literária e seus pontos de contato em várias dessas outras expressões artísticas que a gente consome, né, enquanto público interessado em arte, e que usa esse talento dos escritores, né, que usa técnicas que a gente apreende da nossa época de leitor, e depois a gente vira roteirista, depois a gente vira podcaster e etc. Então, eu acho que isso tudo é muito interconectado, né? Queria convidar, então, para subir ao palco os nossos convidados, a Morgana Kreutzmann e o Jin Anotsu, dois escritores premiados e renomados. Palmas para eles, por gentileza. E a nossa mediadora, que é Johan, né? Ou Johan. A Ana Johan, que é cineasta, né? Enfim, tem uma carreira também muito brilhante no cinema e que vai mediar esse bate-papo. E deixo vocês com eles agora, tá bom? Então, aproveitem a festa e amanhã a gente tem mais ainda, então apareçam também. Gente, boa mesa para vocês. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite inicialmente e parabenizá-los por esse evento tão bonito, né? Nesse momento de agora que a gente pode estar presencial nesse diálogo. Eu vou começar apresentando aqui o Jin e a Morgana e introduzir esse debate. Obviamente, eu tenho muitas perguntas, porque é um tema que rende muito, né? Sempre foi muito pensado a adaptação no cinema e hoje mais ainda nas séries, né? Eu brinco que agora as pessoas chegam e não falam "Oi, tudo bem?", não, elas falam "Oi, que série você está assistindo?", porque isso é tema de todos os debates e as mesas de boteco. Então, eu estou aqui com o Jin Anotsu, que é escritor, tradutor e roteirista de cinema, TV e publicidade, entre outros. É autor de A Batalha do Acampamento Monstro, Nemo 2018, Honey e o Sino da Divisão, Gutenberg 2014, e o Serviço de Entregas Monstruosas, Intrínseca 2021, livro vencedor do CCXP Awards na categoria de ficção. Seus romances estão publicados em mais de 13 países e seu livro mais recente, O Serviço de Entregas Monstruosas, como já falei, é vencedor, né, do CCXP Awards 2022, ficção, vencedor do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2022, finalista do Prêmio Aelige 2021 e também foi finalista do Prêmio Jabuti 2022 na categoria juvenil. E aqui a Morgana Kreutzmann, é escritora e roteirista, autora do romance Ao Pó, 2020, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura como romance de estreia, atualmente trabalhando na produção de 2 novos livros que serão publicados pela Companhia das Letras e que completarão as narrativas da Terra Vermelha, que iniciou com Ao Pó. Trabalhou como roteirista da série Taran, para o canal de streaming da Disney+, que tem estreia prevista para 2023. Foi coordenadora editorial da Revistaria, a revista literária online da RIA, Livraria de São Paulo. Formou-se no curso de extensão em roteiro cinematográfico na PUC-Rio. Também é formada em gestão ambiental por um Instituto Federal. Nasceu no interior do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Hoje vive na cidade de São Paulo. Eu esqueci de comentar que o Jin Anotsu vive em Minas Gerais, em BH. Então, para a gente começar esse debate, eu queria que vocês
comentassem sobre os seus trabalhos mais recentes na área de roteiro, e para vocês começar falando desse processo. Quais as semelhanças e as diferenças que vocês veem num processo de uma escrita literária e de uma escrita para um canal de streaming, um processo de série que a gente já sabe que é um pouquinho mais coletivo? Eu tentando fugir de falar, mas tudo bem. Pois é, né? Então, de roteiros, eu escrevo várias coisas diferentes. Essa cadeira está rangendo aí. Eu escrevo filmes, eu escrevo comerciais de TV. Até, tipo assim, eu escrevi propagandas da Barbie, propaganda com a Sheila Mello. Então, tipo, tudo que pagam eu faço, porque eu tenho uma criança em casa. E então eu faço muito trabalho publicitário, sim, e isso é legal porque é diferente da literatura, porque escrever algo publicitário é cheio de regras. Por exemplo, se é Barbie, você não pode usar tais palavras. Se por aí vai. Eu também tenho trabalhos em filmes, então esse ano foi um ano legal, assim, porque 2 filmes que eu escrevi, um deles chegou no cinema, que foi o Acampamento Intergaláctico. Eu geralmente escrevo mais para infantos juvenis. O Acampamento Intergaláctico ficou entre os top 10 de bilheteria no Brasil, e o Alice no Mundo da Internet chegou no topo da Netflix. Eu acho que bateu ali no top 2, e o Acampamento Intergaláctico chegou semana passada e também está ali no top 2 da Netflix. E eu também estou escrevendo agora um filme de zumbis, então é meio que uma comédia de zumbis, que é meio que... Imagina Gossip Girl com zumbis no Brasil. É isso. E eu também estou escrevendo uma versão nova do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, tem vários trabalhos rodando assim. A diferença é que eu gosto mais de escrever livros, porque livro é um negócio só meu, eu faço sozinho, eu tenho poder. E roteiro é um negócio, é um trabalho, sabe? É um manual de instruções que você está escrevendo para o diretor, para o continuista, para todo mundo. E todo mundo mete a mão e dá pitaco. E então assim, muito colaborativo, sabe? E para quem vem da literatura, igual o meu caso, a gente fica acostumado a ficar trancado num quartinho, e então é meio difícil jogar assim. Deixa eu já emendar. Você acha que, por você ter vindo da publicidade, isso já colaborou para o teu entendimento desse processo mais comercial, que é os canais e essas regras? Não, porque eu não vim da publicidade em si. A publicidade foi uma das coisas que eu mais acabei fazendo, mas eu comecei a fazer depois que eu já estava escrevendo roteiros de filmes, assim. Mas a minha formação mesmo foi em letras, mas só que aí hoje eu faço moda, porque só por hobby mesmo, mas a minha área veio da literatura primeiro, e aí que eu fui para o cinema. Boa noite. Obrigada, Yuri, pelo convite. Le Prévost, parabéns aí por esse trabalho à frente da biblioteca. Obrigada a vocês que vieram aqui nos escutar hoje. Obrigada, meus colegas que estão aqui. Então, eu acabei de escrever uma série para a Disney que se chama Taran. É uma série que foi encomendada pela Disney com uma protagonista já escolhida, que é a Xuxa.
Apesar de ser a Xuxa, não é uma série infantil, ela é uma série que eles vão colocar para todas as idades. É uma série que trata de questões ambientais, de crimes ambientais, de assuntos seríssimos, pelo menos para mim. Eu sou formada em gestão ambiental também. E é uma coisa que também me levou a escrever essa série, a ser convidada para trabalhar nessa série. Ela se passa na Amazônia, no Acre, e ela também trata de queimadas, desmatamento, povos tradicionais. E eu comecei a escrever essa série, eu já tinha lançado Ao Pó, e estava começando a escrever um romance novo que também trata de questões ambientais. É um livro que trata também de crimes ambientais. Então, claro que eu tive que deixar o romance de lado para poder escrever a série. Mentalmente, eu ainda não aprendi a fazer as duas coisas, porque você, num processo, pelo menos, de série para streaming, você se dedica 100% do seu tempo e da sua mente para aquilo. A única coisa que eu consegui fazer no decorrer do processo, que foram 9 meses de escrita de Bíblia, pesquisa e depois escrita dos roteiros. E depois eu ainda renovei por mais 2 ou 3 vezes, agora não lembro, o meu contrato para fazer coisas que precisavam ser feitas antes de ser filmado. E depois, durante a filmagem, teve que também arrumar algumas cenas, por questões de produção mesmo, e eu fui contratada de novo para fazer isso. Então, nesse meio tempo, assim, a única coisa que eu consegui fazer em questões literárias foram fazer oficinas. Eu estou sempre fazendo oficinas, adoro fazer oficinas. E eu acho que fazer oficinas literárias, oficinas de roteiro, a gente está sempre aprendendo e a gente nunca sabe o suficiente, né? E a questão das oficinas literárias, eu acabo sempre trabalhando de uma maneira ou outra aquilo que eu estou produzindo no momento. Tem uma coisa muito legal que é a troca entre colegas, com professores. Acabei de fazer a oficina agora da Cíntia Moscovitch, que é lá do Rio Grande do Sul. É uma oficina longa, de quase 4 meses, e teve uma troca muito legal assim entre os colegas, a produção deles, a minha, da própria Cíntia. Então, eu acho que a diferença entre escrever, eu acho que tem essa questão do espaço, né, que você, quando você está trabalhando num roteiro, você não está sozinha. Você trabalha com uma produtora que te diz, que te direciona, né, de uma maneira ou outra a sua história, para onde ela pode ir. Você tem o canal, que no meu caso então é a Disney. Não sei se a gente vai depois entrar nisso, mas tem, obviamente, toda uma questão de linguagem que é bem importante também. Vocês falaram várias coisas aqui que também já me deu vários insights. É muito interessante você compartilhar esse aprendizado, que a gente está sempre aprendendo, né? Está sempre em diálogo também com outros autores, né? Essa questão, né, de você comentar que você não consegue desenvolver outros projetos ao mesmo tempo, porque isso se toma, né? E eu acho que também a literatura ela tem um outro mergulho diferente do processo de série, né? Eu costumo dizer que quando eu trabalho num processo de série, você vende a tua cabeça para aquele projeto. Independente se você trabalha poucas horas por dia ou você não trabalha, você está sempre pensando em soluções e nas demandas, né? E essa outra questão que você falou dos limites, né? De que cada canal ele vai ter as suas imposições. Foi muito interessante que, em 2014, eu trabalhei num projeto com o Davi França Mendes, que é, inclusive, o criador da Garota da Moto, entre outros. E aí eu estava começando a trabalhar com televisão, e a gente trabalhou num processo aqui da RPC, que também tinha várias regras, porque a gente escrevia, eram curtas para passar no domingo à noite. E aí não podia drogas, não podia
sexo, não podia sangue, não podia... tinha que ter final feliz. E a gente, enquanto roteirista, né, ficava, poxa, mas e aí eu não vou conseguir criar. E aí foi muito interessante a experiência com ele, porque ele falou, não sejam mimados. Cada canal vai ter, né, vai ter canal que só quer gente pelada. Ao contrário, você não quer criar cenas de nudez. Mas aquilo me deu um aprendizado muito interessante, porque me parece também que, às vezes, principalmente no processo de roteiro, né, a gente sempre vem com esse imaginário do que é cultural, né, e a gente acaba despejando as primeiras imagens daquilo que a gente já viu muito, né, nos filmes, naquilo que a gente vê na vida. E eu percebi que, às vezes, os desafios e os limites nos levam também a avançar para outros lugares. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que esses limites não são péssimos, ou também, em algum momento, te fizeram levar para outras imagens, outras elaborações. Eu acho que depende, assim, porque uma das coisas que me ajudaram lidando com limites, e até por causa da publicidade, é que uma coisa que escritor tem é muito isso de ser mimado, sabe? É tipo, eu preciso da musa que vai descer, etc. E quando você está lidando com limites, quando você está lidando com prazo e coisa do tipo, você aprende a exercitar a sua imaginação e fazer caber, sabe? Na vida inteira, a gente não faz só o que a gente gosta, sabe? E eu sempre enxerguei, por exemplo, tudo isso que eu faço como um trabalho. E como um trabalho, ele é algo a ser executado, sabe? E se você começa a sentimentalizar demais as coisas, tipo, isso cria uma aura que só atrapalha, sabe? Então, às vezes, o que precisa ser feito, você faz. E assim você move adiante. E, claro, quando eu estou escrevendo algo meu, sei lá, quando eu estou escrevendo um serviço de entregas monstruosas, eu posso demorar, eu posso gastar páginas para fazer aquilo, mas se eu estou trabalhando num negócio que vai ir para a Netflix, que vai ir para o cinema, que tem uma produtora investindo e tal, a gente precisa aprender a ser maleável, sabe? E eu acho que uma coisa que eu ouvia muito é: se você consegue se tornar bom fazendo algo que você odeia, você vai se tornar grande. Então, basicamente, é uma oportunidade de aprendizado, sabe? Uma coisa que eu odeio muito quando eu trabalho com roteiro é fazer escaleta, porque tipo, eu fico assim, nossa, isso corta a minha imaginação e não sei o quê. Mas quanto mais eu trabalho com escaleta, é uma ferramenta que eu começo a dominar, sabe? E isso melhora a minha capacidade como roteirista, como autor e tal. Então, é até complicado, porque eu divido muito o meu cérebro entre o eu autor e o eu roteirista. O meu eu roteirista, ele é quase um peão de fábrica, sabe? Tipo, é um trabalho imaginativo, sim, mas eu sei que tem regras, ele tem horário, ele tem um formato, ele tem uma linguagem específica. O roteiro, ele não é para ser um trabalho literário que você vai ler e vai estar na biblioteca e coisa e tal. Ele é um manual de instruções que vai ser riscado, marcado, lido, que o ator vai criar em cima dele. Quando eu escrevo literatura, aí é tipo apenas eu e tipo sem opinião de ninguém. E o roteiro ele é esse documento, né, que, ao mesmo tempo, como você falou, serve para muita gente colaborar em cima, mas, ao mesmo tempo, ele é sensível, porque você cria os personagens, você cria universos, né? Eu já fiz o caminho inverso, que eu venho do roteiro e eu vou publicar um primeiro romance ano que vem. E aí também foi interessante lidar, né, com essas questões. Eu até
estava lembrando de quando você falou de que você detesta a escaleta, né? Como é o processo de cada um. Eu, no roteiro, até tem aluno meu que já disse, Ana, eu vou fazer uma camiseta, que eu amo escaleta. Assim. No processo de roteirização, para mim, escrever argumento mata a minha imaginação, porque eu fico numa coisa muito literária. E aí a escaleta me dá uma construção de cena. Então, também, como é entender o processo, né? É porque eu sigo muito a filosofia do Bruce Lee, sabe? Seja água. Então eu adoro fluir. E a escaleta, tipo... Eu já acho a escaleta meio essencial, assim. Esse processo, principalmente... você está trabalhando com uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, que é a Disney, foi uma aula, assim, todas as pessoas da Disney que trabalharam com a gente teve reunião, que nos trouxeram sugestões, nos explicaram coisas, a gente aprendeu muito, assim, não só para continuar trabalhando para a Disney, mas também para trabalhar em qualquer coisa, assim. Desde a escolha, por exemplo, da protagonista, né? A escolha de você estar escrevendo uma série latino-americana, não é uma série brasileira, ela é uma série para toda a América Latina. A Xuxa é um ícone na América Latina, mas você começa a entender a importância de toda a ferramenta e de todas as pessoas que vão participar do processo de um trabalho tão grande como uma série para a Disney, por exemplo, desde a escolha da protagonista até onde vai se passar, até o assunto que vai ser tratado, e depois, nas reuniões com eles. Então, eles participaram, foi uma equipe de roteiristas e de produção só de mulheres. As pessoas da Disney que trabalharam com a gente era uma equipe só de mulheres, e a gente aprendeu muito, assim, desde escrever todo o argumento e depois passar por eles e voltar para a gente a criação das personagens e depois as escaletas. Tudo a gente fazia, ia para eles e depois voltava, ia para eles e voltava. E a coisa das escaletas, isso é uma coisa que eu uso na minha escrita literária também, para romance, para escrita longa. Depois que eu já sei a história que eu quero contar, eu faço escaleta. Mesmo num roteiro, não quer dizer que eu vá seguir toda a escaleta e vá colocar todas aquelas cenas. E, na minha escrita literária, também não quer dizer que eu vá seguir tudo aquilo. Mas aquilo te dá um norte, aquilo te dá uma segurança. De você olhar para o lado, assim, tem lá aquelas 8, 10 páginas assim, de escaleta, você entender onde você está escrevendo. Claro, a escaleta ela pode mudar também no decorrer da criação, e provavelmente vai mudar. No caso desse último livro que eu terminei, agora eu estou recomeçando a escrever, ele mudou muita coisa daquela escaleta, mas aquilo me serviu para que eu também não ficasse completamente perdida no que eu estava escrevendo. Na história, na questão de flashbacks, né? A história vai e vem, você se perde um pouco a coisa, mas isso é no meu caso, né? Eu não estou dizendo que é regra nem nada, longe disso, jamais falaria isso. Mas no meu caso, tanto para a escrita de roteiros como para a escrita literária, e claro que daí também são coisas diferentes, né? Na oficina do Assis Brasil, você aprende a fazer escaleta de maneira literária para escrever um romance. Então, claro que são escaletas diferentes, mas no meu caso assim me ajuda muito, mas isso eu só faço a escaleta depois que eu já criei o grande argumento, né? Acho que eu varia de cada trabalho assim que eu vou fazer, sabe? Alguns eu preciso de mais estrutura, até em livro mesmo. Outros eu vou tipo com a onda, assim. E uma das coisas que eu acho interessantes é que o
George Martin, de Game of Thrones, ele dizia que existem 2 tipos de escritores, os jardineiros e os arquitetos, que é aqueles que bolam tudo, os detalhes, e fazem uma planta, e o jardineiro vê a plantinha, poda aqui, está crescendo para cá, e vai guiando o jardim assim. E eu acho que o meu cérebro de roteirista ele tenta ser mais arquiteto, mas o meu cérebro de romancista ele é muito jardineiro, assim. Aí ele vai crescendo e eu vou catando coisas. E agora eu estou escrevendo um que eu muito deveria ser um arquiteto no romance, mas eu estou simplesmente, como o Zeca Pagodinho diz, deixando a vida me levar. É maravilhoso compartilhar, né, desses processos. Como a gente está conversando aqui, é muito diferente. Por mais que o escritor, né, ele tenha seu processo individual, a gente sabe que cada um tem sua maneira. Numa sala de roteiro, você vai ter um processo de uma equipe, né? Isso já muda totalmente. No Brasil, por mais que as séries, né, nos Estados Unidos, na Europa, estão acontecendo há décadas, no Brasil tudo ainda é muito recente com os canais, né? E eu já participei de várias salas e eu percebo que cada sala tem sido um pouco diferente. Eu acho que depende muito do canal, de como ele participa. Tem canal que, inclusive, aprova os roteiristas, tem outros que não. Tem alguns que deixam um pouquinho mais solto, mas a maioria acompanha todo o processo, né? Diferente de um livro onde você troca com o editor no final, né? Numa sala de roteiro, você vai muito em etapas e o canal, os executivos, os produtores, todos vão acompanhando desde o início essa elaboração, né? Devolvendo, como você falou, com comentários. Mas eu já participei de, como eu falei, diferentes salas, assim, mais estruturadas, que você tinha muitas horas para trabalhar por dia. Agora eu estou num processo que eu até estou estranhando, porque tipo, deixa a vida me levar, assim, e não estava acostumado com esse processo de roteiro, e está num processo muito solto, que eu, inclusive, eu tenho que aprender com, e acho ótimo, porque tem a ver com o criador. E aí eu queria que vocês contassem desses últimos processos, assim, como foi, quantas pessoas, como que funcionou as etapas, né, para compartilhar com todo mundo. Então, essa série ela é criação de uma roteirista e também escritora, que é a Ana Lee. A ideia é dela, a criação é dela. E ela é a showrunner também da série. E eu, ela e Bárbara Veloso, que é uma outra roteirista lá do Rio de Janeiro, nós trabalhamos toda a Bíblia. A gente fez a Bíblia completa. Quando terminamos a Bíblia e foi, então, aprovada pela Disney, foi contratada uma quarta roteirista, que é a Renata Tupinambá, que é uma roteirista indígena, poeta, maravilhosa, incrível, que também é lá do Rio de Janeiro. Então, ela se juntou a gente para os últimos, acho que eram 3 ou 4 meses, da escrita dos roteiros, né? E eu acho que, para mim, assim, o Marcelo Montenegro, que escreveu Manhãs de Setembro, eu fiz um curso também com ele, e ele estava falando que existe o roteirista que é o criador, né, que vem com a ideia, e tem o roteirista que é aquele da graxa, que é o que escreve roteiro. E ele falou, eu me identifico mais com isso, outra falou com aquilo, e eu não sabia o que falar na época, porque eu pensava, eu escrevo literatura, eu acho que eu me identifico, né, com a criação. Mas, trabalhando nesse processo de Tarã, eu percebi que eu sou da graxa. Assim, se eu pudesse só escrever roteiro e não trabalhar na criação, porque eu sou feliz escrevendo roteiro. Eu me divirto, eu falo, eu converso comigo mesma, eu falo com os personagens, eu dou risada, eu escrevo de pé. Eu tenho o meu processo já, que é uma diversão para mim, escrever roteiro. Já o processo de criação, que é
toda uma Bíblia, porque a criação é coletiva mesmo. Você não está escrevendo a sua história, você está escrevendo a história de uma showrunner, né, que já tem aquilo na cabeça, mas que ela precisa que todo mundo colabore na criação de personagens, colocar mais personagens, trazer conflito para a história, trazer ritmo, aquela coisa toda. Então, e aquilo assim é muito difícil. É extremamente difícil. Tanto que, quando terminou, eu achei que o meu cérebro tinha entrado em curto. Assim. Eu não conseguia escrever um post do Instagram, porque eu não conseguia raciocinar mais depois que terminou, de tão puxado que foi. E já escrever roteiro é maravilhoso. Eu também acho. Escrever roteiro é bem tranquilo, assim. É bem, tipo... É algo que eu até... Tipo, eu gosto de escrever diálogos, eu gosto de criar personagens. E toda essa parte burocrática que vem de argumento, apresentação, etc., isso é realmente burocracia, sabe? E é um negócio exaustivo, que toma muita energia e às vezes, tem muito de marketing também. Você criar, por exemplo, um argumento, mas que tenha linguagem que vai passar algo. O filme que eu estou trabalhando agora, ele até foi anunciado pela... Gente, eu não vou errar o nome da produtora aqui. Pela Galeria, que é o Garotas versus Zumbis. O nome deve mudar, é só um placeholder, assim. E uma das coisas legais desse projeto é que eu estou escrevendo, bolando tudo, eu, o diretor, Fabrício Bittar, mas junto a gente tem dois assistentes, que é a Jéssica, que ela até ganhou o prêmio Machado da Dark Side, ela é tipo, muito, muito boa, assim, e o Lucas. E é diferente quando você tem outras pessoas para jogar ping-pong com você, sabe? Que joga uma ideia, a ideia volta, essa tá boa, essa tá ruim. Então, é divertido, com um clima desse, e, principalmente, que é algo que, igual no filme do acampamento, era, por assim dizer, uma IP que já existia, do Gato Galáctico, o YouTube. Quando foi o Alice, já era com uma protagonista também, a Lorena Queiroz. Então, já esse das meninas é um filme que basicamente nasceu da gente, de um conceito meu e do Fabrício. Então, foi... E, tipo, meu amor por coisas que nem Gossip Girl e Patricinhas de Beverly Hills e, tipo, esse tipo de filme dos anos 90. E filmes de zumbi. Eu realmente gosto muito de filmes de zumbi, tipo, principalmente filmes de zumbi com humor, tipo Shaun of the Dead, que é um dos Estou meus... muito curiosa para saber desses zumbis no Brasil. E aí, então, tem sido um trabalho interessante, que eu estou agora, inclusive, na 4ª, 5ª, 20ª versão da escaleta, eu já perdi um número, e começando, finalmente, a escrever o roteiro. Então, agora eu finalmente sinto que eu estou fazendo o que eu quero fazer. Porque antes é só um preâmbulo. É um preâmbulo e burocracia. E quando eu sento para escrever, tipo, é a parte divertida, que nem você falou. Eu rio, eu faço não sei o quê, eu imito as vozes das minhas personagens. E, tipo, é igual tem uma parte da história que, tipo, a menina fala que a pior roupa para se usar no apocalipse é um moletom, que o Karl Lagerfeld, da Chanel, dizia que um moletom é o que você usa quando você desistiu da vida. Então, tipo, como você quer sobreviver ao apocalipse zumbi de moletom? Então, quando eu estou escrevendo esse tipo de fala, eu penso, meu Deus, eu sei a voz da personagem, sabe? Tipo, nossa, isso é o tipo de coisa que ela diria, sabe? E as personagens são inspiradas em amigas minhas. Então, tipo, todas elas têm nomes de amigas. Quando eu trabalhava numa locadora, tipo, eu era
bem... Sabe o Quentin Tarantino, que trabalhou numa locadora e ficava assistindo os filmes? Era eu. Eu fui trabalhar numa locadora para poder assistir filmes. Então, minha educação de cinema vem todo daquele período. E foi uma das coisas que eu acabo trazendo. E junto tinha essas meninas que moravam na Rua do Cemitério, e eu chamava elas de Meninas do Cemitério. Então, tipo, eu fui juntando todas essas pecinhas para escrever o que eu estou fazendo agora. E aí junta com o fato de, por exemplo, ter 2 assistentes legais, o diretor apoiando e a produtora apoiando, o trabalho está fluindo muito fácil, sabe? Diferente de quando a gente tinha que ficar o tempo todo no manda, volta, não sei o quê. Então, pela primeira vez, eu sinto assim que a gente está fazendo algo que, para o bem ou para o mal, espero que seja para o bem, é exatamente o que a gente quer fazer, sabe? Claro, ainda vai, volta, tem alterações, mas é muito legal, assim, para mim, que faço literatura. Eu me considero primeiro um romancista, depois um roteirista, ter que trabalhar com outras pessoas, sabe? Ter que conversar, dialogar, lidar com ideias. E, para quem não sabe, eu sou diagnosticado oficialmente autista e TDAH, então lidar com pessoas não é algo fácil para mim. Então, tipo, escrever um roteiro com mais gente tem sido uma experiência diferente. Eu ia comentar que, além de tudo, é todo um conhecimento emocional, né, que a gente precisa ter enquanto roteirista para argumentar, para se posicionar, né, para lidar com a sala. Eu mesma já fui chefe de sala e eu prefiro não ser chefe de sala, porque você acaba tendo que administrar o processo e aí escrever menos ainda, né? E como se falou, a gente gosta de escrever e colocar a mão na massa. Teria ainda algumas perguntas, mas não vou monopolizar aqui. E queria abrir para a plateia também para compartilhar, para perguntar, ver as dúvidas de vocês. Vocês falaram bastante sobre limites. Eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão dos algoritmos, mas não só dos algoritmos. Se fala dessa onipresença dos algoritmos nas decisões comerciais de séries da Netflix, se vai seguir, se não vai seguir, mas também com esse volume de informação tão grande que tem acontecido no mundo de hoje. Se vocês veem isso como mais uma questão, ou é só uma evolução do que já vinha acontecendo, se entram no processo de vocês, como é que lidam com isso, que para tanta gente é a grande questão de como lidar com a criação artística hoje? Que assim, bom, essa série que eu escrevi só vai estrear ano que vem, então não tem muito como saber ainda sobre isso. Mas de séries que eu sei ou que participei não ativamente, assim, o que eu percebo é que na hora que você está escrevendo, pelo menos a primeira temporada, falando de série, né, você não está pensando muito se realmente vai funcionar. É claro que a pessoa que criou a série, o criador da série, ele tem essa opção de deixar um gancho para uma continuidade numa segunda temporada ou não, mas isso foge do controle da gente, principalmente quando a gente está criando, né? Até porque, inclusive, quando a gente está escrevendo, mesmo uma série que já esteja comprada, digamos assim, você vai entregar todo o projeto, vai entregar os roteiros, e pode não acontecer. Ela pode não ser produzida. E, às vezes, ela pode estar produzida já lá pela metade, você pensa, agora vai. E não vai, para no meio.
Então, assim, eu acho que o Jim ele pode falar mais sobre isso, por ter mais trabalhos, né? Inclusive que ele estava falando ali que estava em segundo lugar, 10º lugar. Eu acho que para ele isso pode estar mais presente, assim. Mas para mim, na minha experiência de quem está começando, em todos os sentidos, nesse momento, assim, a gente já fica muito feliz se ela vai ser produzida. Isso já é outra vitória. Tem a vitória de você ser contratada, de terminar a Bíblia. Depois que termina a Bíblia, ela tem que ser aprovada. Aí vem, vencemos essa. Aí vamos escrever os roteiros. Aí se os roteiros, é tipo um campeonato, né? Aí o roteiro foi aprovado. Que bom. Aí tem toda a parada de ser produzida, né? Conseguir os atores e as atrizes certas, a direção certa, a produção certa. E, no nosso caso, atrasou um monte por causa da Covid, e, quando ia começar a gravar, veio uma 18ª onda, e aí teve que parar tudo de novo, porque envolvia, claro, também crianças, adolescentes, aí parou tudo, e gravada lá no Acre. Né? Então, assim, tudo é uma vitória. Né? Agora, né, terminou de ser gravado. Aí, quando você vê que começa a sair na imprensa, você diz, está saindo na imprensa, então vai sair, né? Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aí agora você vê, saiu, sei lá, no jornal tal. Não, então agora vai. Agora vencemos essa. Não, tem muito disso. E sobre o algoritmo, é algo que eu espero que vai passar, mas é algo que existe, sabe? Por exemplo, o que explica alguns filmes, por exemplo, aquele Red Notice lá. Então as pessoas gostam do The Rock, gostam da Mulher Maravilha e gostam do Deadpool. E se a gente fizesse um filme com os três? As pessoas gostam de... Então, muito dessas... existem, eu já vi, até estava lendo sobre isso na Wired, sobre histórias realmente criadas a partir de algoritmos. Tipo, que são os elementos que vão atrair interesse e tal. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais erradas e doentes da nossa época, porque você não pode mimetizar o poder da arte em laboratório, sabe? Porque toda coisa que faz sucesso, que captura as pessoas, é porque ela traz algo de diferente ali e que toca alguém. Quando hoje a gente está vendo aí, por exemplo, mais uma série de Game of Thrones, mas o que fez a primeira temporada de Game of Thrones funcionar foram os personagens. O que fez, por exemplo, Squid Game funcionar e fazer esse sucesso todo foi algo de diferente que tinha ali. Só que um dos maiores problemas para a criatividade, que eu acho também, é que, aspas, nós, fãs, começamos a ter poder, sabe? E o fã, quando chega no lugar de poder, ele é um parasita, sabe? Ele é um parasita que destrói tudo e mata a criatividade, e ele retroalimenta as mesmas coisas, sabe? É tipo, por que hoje a gente vê tanto reboot, remake? Eu cresci com quadrinhos, mas, sinceramente, eu não aguento mais filme de super-herói, sabe? E eu concordo com o Martin Scorsese, que, tipo, os filmes de super-heróis são legais, mas, ao mesmo tempo, eles estão, de certa forma, estrangulando outros tipos de filme. Antigamente, você podia ir num cinema e ver Tubarão ao lado de... Não é da data, mas, sei lá, Tubarão ao lado do Poderoso Chefão, ao lado de, sei lá, sabe, algum outro filme menos conhecido. Hoje, todas as salas são ocupadas por 300 filmes do Homem-Aranha, sabe? E tem um cara dos antigamente, Frank Zappa, um músico, e ele dizia o seguinte, justamente sobre o problema do fã, ou, no caso hoje, o algoritmo assumindo o controle, que é o seguinte: antigamente, um velho lá numa gravadora,
ele via alguém, tem esse tal de Pink Floyd aqui chegando. Lança aí, porque vai que alguém gosta e, sei lá, sabe, aposta. Mas o fã e o algoritmo, ele não aposta em nada novo. Ele quer exatamente a mesma coisa várias vezes requentada. E é averso ao diferente. É por isso que todo filme da Marvel termina com uma luz no céu que vem e destrói a cidade e coisa do tipo. Então, a gente está vivendo numa época em que é até interessante que lá fora as produtoras não chamam mais tipo um filme ou arte, eles chamam de content, conteúdo. A arte virou conteúdo, que é algo que você coloca ali e, tipo assim, a gente precisa de mais conteúdo. E vira descartável. Por exemplo, a Warner agora gravou o filme inteiro da Batgirl lá, mas por causa de impostos, para salvar um pouco de imposto, o filme todo gravado jogou fora. Já tinha gravado toda uma animação nova do Scooby-Doo e jogou tudo. E fechou toda a divisão de animação. E os animadores ficaram sem emprego depois de 2 anos fazendo animações que nem foram lançadas ainda. Porque é conteúdo, não é mais arte, não é um desenho, não é mais uma animação feita. É um conteúdo que vai alimentar mais um monstro do algoritmo e a gente vai continuar sendo retroalimentado a mesma coisa. E um dos debates que eu sempre falo com os amigos é que a gente, de certa forma, precisa urgente começar a matar as coisas que nos influenciaram, que a gente precisa, sei lá, colocar uma estaca no coração da Marvel, estaca em tudo isso, porque a gente está ficando mais morno a cada dia que passa, porque a gente está requentando uma fórmula que já foi feita. E esse é um dos problemas do algoritmo. Ele não quer te oferecer nada novo. Ele quer te oferecer exatamente a mesma coisa que ele acha que vai fazer sucesso. Tanto que ninguém acreditava que Sweet Tooth, na Netflix, fosse fazer sucesso. Um seriado otimista no apocalipse, enquanto todo mundo achava que o que compensa é o Dark do Zack Snyder. E aí chegou uma história de um menininho com chifre de cervo e que gosta de doce. E, por alguma forma, durante a pandemia, era exatamente o que todo mundo precisava assistir. E foi algo que o algoritmo não previu. La Casa de Papel foi algo que, antes de virar 200 temporadas, que o algoritmo não previu. Tanto que passou primeiro na Espanha, foi um fracasso, a Netflix comprou, porque, precisava de ter conteúdo para preencher buraco e simplesmente largou lá. E, de repente, virou um fenômeno. Então, o algoritmo ele vai sempre tentar te oferecer a mesma coisa. E eu acho que a nossa obrigação como criadores e como consumidores, que eu odeio o termo consumidores, é matar o algoritmo. Pena que literariamente não tem isso, né, Yuri? Não tem. Pena que não tem, né, no Brasil, um livro que o algoritmo diga todo mundo vai ler esse livro agora. Não tem, né? Não tem. Mas antes mesmo dos canais de streaming, né, todas as fórmulas de Hollywood para roteirização, mesmo que você pegue todas as fórmulas e decida colocar isso num roteiro, mesmo assim, não quer dizer que isso vai funcionar, né? Justamente por essa questão dessa novidade, desse refresco que alguém coloca, né, um outro ponto de vista sobre algo até que já foi falado. Mais perguntas? Posso só acrescentar uma coisa? É que mesmo uma coisa que falta é que, tipo assim, esses caras, vamos pegar aí, quando o Coppola adaptou O Coração das Trevas, virou Apocalipse Now, ele trouxe influências dele, pessoais, a música que ele gostava,
quando Scorsese toca Rolling Stones no filme dele Vai Sair Sangue, é algo que ele gosta. E, tipo, a minha cineasta favorita é a Sofia Coppola. E, tipo, quando você assiste um filme da Sofia Coppola, é a Sofia Coppola. São os livros que ela ama, é o visual que ela ama. Tipo, quando ela fez uma campanha, um mural para Chanel, aquilo era Sofia Coppola. Não tem nenhuma outra pessoa que faz o que a Sofia Coppola faz. Mas se você cresce consumindo apenas... E olha que eu sou fã de Marvel e tal. Eu vou usar a Marvel como um exemplo, mas vamos substituir por algoritmo. Consumindo só o que isso te oferece, sem consumir as outras coisas estranhas, sem ter dificuldade, você vai regurgitar a mesma coisa. Boa noite, tudo bem? Achei muito interessante a conversa, né, e como o processo da escrita para roteiro auxiliou na escrita literária e vice-versa, né? Mas eu queria saber de vocês como que se dá, qual a opinião de vocês, na verdade, quando esses mundos eles se intercruzam, né? Eu estava lembrando de um livro do Michel Houellebecq que eu li, que o personagem está lendo um livro do John Grisham, que é A Firma, e ele está reclamando, assim, ele fala assim, olha, dá para ver não só que ele escreveu esse livro pensando em virar filme, como ele pensou esse personagem sendo interpretado pelo Tom Cruise, assim, está claro isso no livro, né? Então, assim, às vezes quando o livro ele se demonstra excessivamente cinematográfico, há quem acuse o livro de uma baixa cultura literária. Da mesma forma, cresce o grupo de detratores dos filmes com narração, né, que é justamente um recurso literário que vem para o cinema e que os detratores dizem que é uma baixa cultura cinematográfica, né? Se você precisa de um cara para narrar a história, é porque você não está contando tudo aquilo na linguagem adequada, né? Então, eu queria saber como é que vocês entendem esses cruzamentos e qual a opinião de vocês sobre eles, né? Eu até, quando eu estava preparando essa mesa, eu tinha anotado para falar do Marçal Aquino. O Invasor, e eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, são livros que têm uma qualidade literária que não tem o que questionar, para mim, pelo menos. Acho livros maravilhosos, e são livros cinematográficos, e viraram filme. E o Marçal roteirizou os dois livros dele. Tem também o Rota 66 do Caco, que a Maria Camargo depois trabalhou na adaptação. Eu tenho estado em contato com ela, a gente tem conversado um pouco sobre isso, e foi uma adaptação que ela tentou ser o mais respeitosa possível com o livro o tempo todo, e, mesmo assim, é um livro enorme, né? Não teria como colocar tudo na série que ela fez. E me parece que também tem muita coisa cinematográfica nesse livro do Caco. Eu não sei se eu vou responder direitinho a tua pergunta, me perdoe, Yuri, mas eu acho que tem roteiros, principalmente de cinema, que, inclusive, estão liberados para a gente ler, e outros de série também, que não são só prosa, eles são poesia também. Assim como tem muitos livros, como, por exemplo, esses dois do Marçal, que eu citei, que também têm... eles são audiovisuais. Você lê e você vê uma descrição de cena audiovisual e não deixa também de ser literatura. É claro que, quando a gente senta a bunda para escrever um roteiro, senta a bunda para escrever um livro, há uma diferença, porque um roteiro você tem que seguir regras. Mas, mesmo seguindo essas regras e tendo que ser mais seco, né, levantou, sentou, andou, principalmente hoje em dia, mas acho que desde sempre, Cidadão Kane, enfim, você consegue encontrar poesia ali no meio, você consegue encontrar uma narrativa literária
na descrição de uma cena e nos diálogos maravilhosos que a gente encontra. Mad Men. Mad Men é uma das séries mais literárias que existem. Não sei se tem alguma série que tenha sido tão literária. O final daquela série é um final literário, porque é um final que ele não te entrega respostas. Ele te entrega perguntas. E literatura é isso, né? A boa literatura, ela não te entrega respostas, ela te deixa com perguntas. E Mad Men tem isso. Então, eu defendo muito que eu acho que uma coisa pode estar casada com a outra, claro, que dentro dos seus limites, né? Principalmente de roteiro, porque você tem que seguir regras, né? Antes de você responder, Jim, só queria falar que eu esqueci de comentar, queria agradecer a Ana pela mediação e pelas incursões que ela fez aí na mesa, que eu achei que são valiosíssimas, e dar os parabéns, né? Afinal de contas, a mesma parte de um homem entrou hoje no MUBI, né? Então, muito bom, a longa-metragem da Ana está no streaming, então, sucesso para você. Isso aí, obrigada pela propaganda. Gente, eu me perdi, desculpe. Eu me perdi, qual era? Ok, eu lembrei. Não, acho que, catando aqui o T.S. Eliot, vai um pouco de tradição e talento individual. Porque eu acho que vai muito de como você usa a tradição e do seu talento individual para fazer aquilo funcionar. Então, por exemplo, um livro que eu gosto muito é infanto-juvenil americano, que ganhou tipo todos os prêmios importantes, chama Monster, do Walter, esqueci o nome do autor, mas o livro é escrito meio como um roteiro de cinema, assim, saca? Oi? Tem quadrinho dele também. Eu não sabia que tinha quadrinho, mas... Não, de um menino. Um Monster, de um moleque negro e tal, e o livro é escrito como se fosse um roteiro. Então, você já tem essa polemização entre uma forma e outra. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai ver filmes e falando de narração, tem alguns filmes que... Vamos pegar um exemplo aí de Taxi Driver. Se você pega a adaptação, aquele com o Nicolas Cage, se você tira a narração, ele vira um outro filme. A narração, o filme funciona por causa da narração. Ou quando tipo a narração serve para contradizer, complicar, isso é uma boa narração. Se você tem um filme que chama O Último Mestre do Ar, que é uma adaptação de Avatar, The Last Airbender, que é, inclusive, uma das minhas animações favoritas. Eu tenho uma tatuagem dele, e o filme é horrível. E o filme tem um monte de narração do tipo: então eu saí de casa, e nós estávamos tristes, e o meu irmão se apaixonou pela menina. E a menina morreu. E, tipo, isso é uma narração usada de um jeito horrível. Mas quando você tem uma narração que, igual em adaptação, ou um filme que, tipo assim, traz outras camadas para a discussão, então eu acho que aí você entra na tradição e no talento individual, sabe? Porque se você assiste a Rede Social, quando é um roteiro do... Nossa, qual é o nome do roteirista de A Rede Social que fez West Wing? Aaron Sorkin. Quando ele escreve uma narração, você sabe que é uma narração do Aaron Sorkin. Quando você assiste Fleabag e tem toda aquela jogada de metanarrativa, aquilo é algo individual. E a mesma coisa a gente pode falar da literatura, sabe? Se você vai em James Joyce, em Ulisses ele mistura várias coisas. Ele coloca teatro no meio do livro, ele coloca versos em iambic pentamex, Shakespeare e tal. Então, aí você tem uma cruza de formas em linguagens e tal.
Mas é que nem uma vez alguém me falou, tipo, uma comédia em mãos ruins vira uma tragédia, e uma tragédia em mãos ruins vira uma comédia. Então, acho que é por aí. E para acrescentar isso, acho que dentro dessa perspectiva literária, os autores de cinema eles vão ter mais liberdade, né, do que num canal, justamente porque você está ali com esse acompanhamento. Então, no cinema mesmo, o Tarantino tem uma escrita super literária, e também aqui a argentina Lucrécia Martel, que também já trabalha um ponto de vista diferente, porque ela pensa muito sobre o som e essa perspectiva sonora. Aí, se você vai ler os roteiros dela, são literários. Até não tem muito esse formato do master scenes, das cenas, é uma outra forma de escrever. Mas daí a gente vai perceber isso, né, em autores. No streaming, jamais a gente seria permitido escrever dessa maneira, né? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho que têm feito até agora. E queria saber mais sobre o processo criativo de vocês, de escrever, ao mesmo tempo estar fazendo um roteiro, estar fazendo um filme, uma série. Como que vocês conseguem dividir esse processo de criatividade e conseguir performar bem ali? Chorando. Não, porque realmente é chorando, sabe? Porque, no meu caso, eu tenho uma criança de 3 anos em casa que eu fico constantemente dividido entre chamar uma babá ou um exorcista. E aí, tipo, eu tenho que lidar com isso e correr. Então, tipo, eu não tenho tempo para ter bloqueio. Então, o que eu faço é me forçar e dividir muito bem a minha agenda, sabe? Eu tenho um planner que eu organizo o meu planner muito direitinho. Tipo, eu acordo às 5 da manhã, às 5 da manhã eu começo a trabalhar, trabalho até às 7, que é quando o Hellboy acorda, e aí, tipo, de 5 a 7 eu sei que eu vou ter silêncio absoluto, então eu vou trabalhar em coisas criativas e tal. Então, quando a criatura acorda, eu aí tem o café da manhã, então eu aproveito, coloco na frente do Deus Cocomelon. Se vocês não conhecem o Cocomelon, agradeça a Deus. Se vocês conhecem o Cocomelon, meus pêsames. E aí eu deixo vendo Cocomelon e vou trabalhar em coisas mais braçais, no caso. Então, tudo que eu faço é muito dividido e muito planejado, sabe? Todo o meu dia é planejado. E quando as coisas estão muito, muito, muito pesadas, eu divido o meu dia em blocos de 20 minutos. Então, eu divido, tipo, 20 minutos eu vou fazer isso, 20 e 20, ou, sei lá, eu vou dividir 3 blocos de escritas, ou seja, 1 hora, e aí eu vou indo dividindo. Mas isso é porque eu sou autista, só funciona para mim assim. E a jardinagem, daí como é que você faz dentro desses horários? Aí, tipo, não existe jardinagem, sabe? A jardinagem é algo pro romance. E nem sempre, ultimamente eu tenho escrito bem pouco de romance, assim, porque ser adulto e ser escritor, às vezes, é muito incompatível, sabe? Não ter contas para pagar e querer a criatividade para você pensar, nossa, eu vou criar uma obra de arte, assim, às vezes é incompatível. Não funciona assim para mim. Eu sou um caos às vezes. Eu tenho momentos tenho meses do ano em que eu consigo ser mais organizada, acordar cedo. Eu gosto de escrever de manhã, isso sempre assim, mesmo quando eu não estou tão organizada. É o horário que eu mais gosto de escrever, de manhã. Mas tem momentos em que eu escrevo até à noite. E quando você está num processo de sala de roteiro, a sala de roteiro depende, mas a maioria dura de 10, 12 horas. Assim. Então, você não faz muito outra coisa. Né? Como a Ana falou, daí, quando você não está
Quando você não está escrevendo com a sala de roteiro, você está pensando naquilo. O meu último Natal foi pensando cenas, tentando encontrar soluções para os problemas, né? Porque, no fim das contas, escrever roteiro é procurar a solução para problema, né? Resolver aquela cena, resolver aquele problema, resolver aquilo. Então, a gente passou Natal, Ano Novo, eu passei meio que pensando nisso, assim. Agora, para a escrita literária, eu acho que tem muitas pessoas que funcionam. O Silviano Santiago, eu estava vendo agora a Companhia das Letras fez uma espécie de podcast, não sei se dá para chamar de podcast, enfim, tem um Instagram novo lá deles, que eles ficam falando dos processos de alguns escritores. Eu estava vendo do Silviano, e o Silviano já está com 86 anos, há 50 anos, 60, ele faz isso. Ele acorda às 7 horas da manhã, ele toma o café da manhã dele, às 8 horas ele senta para escrever, ele escreve até a 1. Daí, a 1, ele vai sair para almoçar, para caminhar e tudo. Eu gostaria de ser essa pessoa. Quem sabe um dia eu chegue a ser lá, até lá, mas eu não sou assim. O processo de escrita de livro ele é um pouco mais caótico, assim, porque chega um momento em que dá um bloqueio. Eu tenho bloqueios. Aliás, estou num momento de bloqueio horrível. E aí você não consegue fazer muita coisa. Você fica pesquisando, vendo, assistindo coisas, anotando coisas, mas não consegue. Você fica olhando para aquela tela de computador e nada, não sai absolutamente nada. Mas isso é a criação literária. Na criação de roteiro não existe bloqueio, porque você tem que entregar. Eu, por exemplo, sei lá, eu recebi a escaleta, vou dar um exemplo, tá? Eu recebi a escaleta na quinta, às 6 horas da tarde. E aí você tem que escrever 10 cenas até sábado de manhã. Não tem. 10 cenas são, no mínimo, 20 páginas. Não tem que ter bloqueio. E você tem que entregar, porque você assinou um contrato. Você não vai receber, é prazo, é multa. Então, não sei, deve ter algum... Senta e escreve. Deve ter algum orixá dos escritores que vem, senta do lado da gente e diz, vai dar certo. Aí você vai lá e escreve, e nem sempre fica bom, né? Mas, pelo menos, a gente tenta. Nada incentiva tanto quanto um prazo, sabe? O melhor incentivo que tem é um prazo chegando, e aí tudo que você deixou para fazer de última hora sai. Você escreve até com o filho, né? Com a criança gritando, rachando a cabeça na parede, tudo. Isso já aconteceu comigo. Tem mais um. Eu esqueci como é que cantava em público. Assim. Não, vocês já sentiram que, tendo um prazo, vocês conseguiram produzir uma coisa mais interessante até para vocês do que sem ter um prazo? Eu acho que sim. Esses são os milagres de última hora, assim, sabe? Tipo, porque o feito é melhor do que o perfeito, sabe? Porque, às vezes, a procrastinação é um negócio muito forte também, sabe? E aí, se você tem muito tempo, você vai gastar muito tempo para fazer alguma coisa. Tipo, eu tenho 5 horas para limpar o meu quarto, então eu vou limpar o meu quarto em 5 horas. E, às vezes, tipo, com um prazo, o negócio sai. E aí, só de ter saído, você pensa assim, opa, não, mas dá para melhorar aqui, assim. Porque algo existe, sabe? Então, às vezes, não é que saiu algo melhor, mas saiu algo que levou a algo melhor. Exatamente. O prazo, né, quando você está com a corda no pescoço,
Às vezes ele é um milagre mesmo. Mas eu acho que também tem uma coisa, Ana e Jimmy, que é a gente vai pegando o ritmo, né, da escrita. O primeiro mês de sala de roteiro não vai muito, no segundo já vai, no oitavo você já está fazendo 10 cenas em meia hora. Você já fez 10 cenas em meia hora, daí você já saiu, sabe, foi tomar uma cerveja, voltou, aí reescreve de novo o negócio, e aí já manda. E, por milagre que acontece, é aquelas 10 cenas que voltam para você sem nada. As outras 10 que você passou, sei lá, uma semana para escrever, volta. Tem que mudar um monte de coisa. Então, é esses milagres do prazo, né? Mas eu acho que tem muito isso do ritmo, né? É incrível isso, quanto a gente pega ritmo de escrita escrevendo roteiro, porque é um ritmo de escrita mesmo. É um ritmo que depois, se você vai emendar com um trabalho literário, você já emenda nesse ritmo. Claro que você não consegue levar por muito tempo, porque você precisa de pensar mais, pesquisar mais, aí chega uma hora que dá uma travada. Mas entrar nesse ritmo, assim, eu acho isso sensacional, assim, escritores que conseguem escrever um livro por ano, que tem esse dom. A Nara Vidal é uma escritora que ela escreve um livro por ano, ela consegue escrever isso. E a Nara é maravilhosa. Eu não consigo, eu demoro 3, 4 anos para escrever um, porque aí para. E aí você não tem esse prazo, né? A editora fica, não, pode ser mês que vem, pode ser o ano que vem. Aí você vai melhorando. É que também a escrita literária tem a coisa de que escrever é reescrever, né? Então você está sempre reescrevendo, e aí vai alguns anos que no roteiro você não tem isso. Alguns dias, às vezes é horas. Nessas extensões de contrato que eu fiz, tinha vezes que era, sei lá, assim, chegava de manhã, eu tinha que entregar de tarde, assim, não almoça e te vira, e vai. Sabe, pai que coloca o filho no cavalo e bate assim, e diz, vai? É mais ou menos isso, assim, vai. E aí vai. Mas é interessante, né? Porque isso que você falou é que tem um modus operandi, né? Então, quando eu comecei também em sala de roteiro, estava acostumado a um processo de cinema, tudo é mais lento, demora meses. Num roteiro você fica trabalhando 2 anos. E a sala não, né? Tem esse ritmo. E aí eu senti que também parece que até desbloqueia algo na gente, assim, dessa facilidade de você fazer mais perguntas, dessa facilidade de você raciocinar mais rápido. E aí, com o tempo, você vai entendendo essa engrenagem. Claro que isso não quer dizer frescor ou uma certa qualidade, mas quer dizer que você vai entendendo o processo e você vai fazendo rápido, né? Temos mais alguma pergunta? Eu acho que daí a gente vai encerrando, porque o Jimmy já tinha me falado que ele está com fome. Eu também. Gente. Então, Me vamos entregando. para os encaminhamentos finais. Não, só para, acho que talvez encerrar, então, vou fazer como o Jim fez comigo lá embaixo, 3 filmes ou séries que vocês gostariam de ter escrito. Nossa, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas eu estou pedindo 3, né? Você pediu 5. Pode primeiro, as damas primeiro. Eu odeio citar só séries escritas por homens ou livros, ou seja o que for. Odeio, eu não faço isso, mas eu vou ter que fazer. Mad Men, Sopranos e Breaking Bad. Não, Breaking Bad, eu queria, sei lá, eu queria ser só a mosca que estava na sala de roteiro, não precisava nem... Porque Breaking Bad tem 2 personagens maravilhosos, mas tem um personagem que eu considero perfeito, assim, perfeito, e também literário. Tanto ele é literário que quase no final o Walter tem uma conversa muito séria com a Skyler,
E depois de tudo, todo o arco narrativo do personagem, né, que é sou um homem que estou quase morrendo, vou lá criar uma droga que vai vender muito, porque eu vou morrer e vou deixar minha família com grana. Todo o arco narrativo, que daí aqui se desfaz, porque aí ele não vai mais morrer, né? E aí ela vai para cima dele, ela chega, né, num momento e fala para ele: você não está fazendo isso por nós, admite. E aí ele admite uma das coisas que eu acho mais sensacional num personagem, que é o egoísmo, mas um egoísmo que fica escondido o tempo inteiro. E isso, no arco narrativo de um personagem, seja literário, seja numa série, é uma coisa incrível quando um escritor consegue esconder isso o tempo inteiro. E, de repente, ele chega e fala para mim uma das coisas mais literárias dessa série, que ele diz: você tem razão, eu fiz isso por mim mesmo. Bom, acabou. Melhor série. Nossa, agora eu vou ficar até com vergonha do que eu vou falar, mas eu gosto de séries que brincam com as coisas, igual eu citei Fleabag e tal, mas eu citaria Jane the Virgin, porque Jane the Virgin pega toda a linguagem de telenovelas, todo o plot, todos os clichês e reorganiza, renarra, brinca com todos os tropos narrativos, tudo de telenovela, e as personagens são perfeitas, a família Villanueva. Então, eu acho que Jane the Virgin é das coisas, tipo assim, um dos roteiros mais difíceis de fazer funcionar, porque tem muita narração falando da narração, e às vezes a narração está desmentindo coisas, às vezes ela está criando um suspense, às vezes ela está brincando com os clichês de novelas, dramalhões mexicanos e latinos e tal. A outra é Crazy Ex-Girlfriend, porque Crazy Ex-Girlfriend eu acho que é um dos melhores estudos psicológicos de uma personagem que eu já vi. E eu não gosto de musicais, mas esse seriado ele é todo a personagem, a cada momento, coisa da vida dela, ela vê tudo como um musical. Então é tipo assim: meu namorado me abandonou, não sei o quê, blá blá blá, ou period sex e coisas assim. E o negócio é tão bem escrito, os personagens são tão humanos, os dramas e tudo feito brincando com essa linguagem de musicais, que nem Jane brinca com novela, Crazy Ex-Girlfriend brinca com musicais. Então, acho que isso é... E, para quem leu o meu serviço de entregas, eu adoro metalinguagem. É o tipo de coisa que eu mais gosto. E, por fim, um seriado britânico chamado Black Books. Black Books durou 2 temporadas, mas é um dono alcoólatra de uma livraria extremamente rabugento que odeia vender livros, porque ele acha todos os clientes burros. E o diálogo é tão perfeito, e é tão mal-humorado, tão britânico, que até tem um post na internet que é frases de Bernard Black como se fossem posters motivacionais. E, é muito, muito perfeito. Então, se eu tivesse o dom para escrever o humor de Jane, Crazy Ex-Girlfriend e Black Books, eu morreria feliz. Maravilha. Obrigada, gente, então, pela presença, pelas perguntas, pelo convite. Tão importante, né, para a gente fazer esse debate, para quem tem interesse na área, para quem está começando, ou até para a gente discutir essas questões tão importantes e essas trocas, né? Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado Ana. a vocês. Assistam o filme da Ana, que já está no MUBI.